Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter uma live bem bacana aqui. Eu estava mandando o link para todos os seguidores. E aí, já Beleza? entrou com a gente aí, Reverendo Jonas. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer é meu, minha irmã. Virtualmente, né? É, Nesse tempo, só assim, né? tá bom, mas glória a Deus que nós temos essa oportunidade, né? E eu devo confessar que eu já até falei isso aqui com a minha família, que apesar de todos os transtornos da pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de fazer coisas que sem a pandemia seria dificílimo. Por exemplo, ter a honra de ter aí a sua presença com a gente, né? Nós estamos a quilômetros de distância, então realmente Verdade, seria logisticamente difícil, mas verdade. Deus preparou esse tempo agora, né? Que Não, bom. e é legal que eu já falei em rádio em São Paulo, eu já falei no Espírito Santo, eu já falei em tanto lugar, cara. E eu acho isso muito Que legal, legal. porque, tipo assim, é uma nova realidade que eu não conhecia, né? E tem sido muito, muito bacana viver isso, sabe? Na verdade, eu acho que essa pandemia, ela não trouxe assim muita coisa nova, ela acelerou muito o processo. Porque era Com processo que já certeza. existia. Isso já existia, mas a Sim, gente só não desfrutava disso. exato, Não é né? verdade? Muito bom, é verdade. Eu concordo em gênero, grau e número, e assim, muitas vezes a gente fica na zona de conforto e nem quer usufruir, porque vai dar um certo trabalho, mas aí Deus tirou a gente da zona de conforto e falou: igreja, século XXI, dá um jeito aí. Nossa, cara, urgente, urgente. E eu vou ser bem sincero para você. Essa igreja que eu acredito que nasce agora com essa pandemia, até porque os especialistas dizem o seguinte, que não é porque virou um número que virou o século, né? Da mesma maneira como o século só virou com a Primeira Guerra Mundial, o século XX, a pandemia é que está falando, agora virou o século XXI. Então, estamos entrando Verdade, no século XXI. Eu acredito que essa é igreja verdade. que começa nesse século é uma igreja para vocês, cara. Nós estamos obsoletos. Eu ainda brinquei com a Natália quando ela falou assim, pastor, mas você vai colocar essa foto com essa galera aqui? Eu falei, cara, sabe por que eu quero colocar essa foto? Porque essa foto foi do acampamento desse ano. E eu não sei quando eu vou fazer outro acampamento. E nesse último É verdade. acampamento que eu falei, eu ainda brinquei com a molecada dizendo assim para eles, ó, eu não sei se eu vou ter piada para muito tempo para vocês, não, viu? Eu acho que as minhas piadas já vai estar mais para SAF, para o PH. Então, tipo assim, as minhas piadas dá no máximo mais 2 acampamentos, tá ligado? Não vai rolar mais muita piada para vocês. Vocês já vão começar a colocar uma É. molecada mais nova, não vai rolar mais. Entendeu? Mas é O que eu verdade. acho é verdade, mas assim, o que eu acho que a gente tem que encontrar é um equilíbrio. Porque eles têm muita coisa nova para ensinar para a gente tem que estar aberto, porque eu vou falar a verdade para o senhor, eu não sou mais da UMP, eu já sou da SAF, mas a gente está aí junto, Eu né? sou secretário presbiterial da SAF já tem 3 mandatos já. Aí, que benção. Mas eu acho muito rico essa troca de experiência, porque todo mundo que é da SAF, da UPH, tem muito para aprender com a UMP. E aí, quando os jovens também conseguem permitir que a gente não tenha tecnologia, não tenha modernidade, mas tenha experiência, que faz toda a diferença. Então, quando a gente consegue unir essas coisas, olha, aí é perfeito, porque Vale é o muito a novo e pena, o né? velho e Rola um mantendo o equilíbrio, né? equilíbrio. Eu tô achando que você tá sendo É, muito generosa comigo, viu? imagina, Ah, tá mas certo, A pastor. SAF era a única sociedade que eu ainda não tinha feito parte, né? Eu já tinha sido secretário presbiterial da UPA, da UMP, essas duas muitos anos, muitos anos. E a UPH, eles, assim que eu cheguei nesse presbitério aqui no Paraná, eles me passaram um ano. Fiquei um ano, dei uma olhada, falei, galera, não rola não, hein? Esses homens É, estavam muito desanimados, tô saindo fora aí. Aí eles falaram, então segura a SAF. Aí eu falei, a SAF pelo menos eu sei que trabalha, né, cara? E aí deu muito certo que a presidente era daqui da igreja, aí fluiu, cara.
Aí, Juntou tudo, é. nessa já tem 3 anos que tá assim. Aí a molecada tenta me enrolar aqui, me empurrar ao MP. Eu falei, não, não, eu não tenho mais pique pra isso não, velho. Já foi a época. Deixa eu com a safra aqui que tá legal. Mas é muito bom. Eu vou até, nós começamos a conversar, né? E o pessoal está entrando aí, mas a gente já está com um número bom. E também, assim, a gente quer aproveitar ao máximo a fala, né, do Chega, senhor. ataca aí. Então, eu vou pedir para o senhor se apresentar aí para o pessoal que está entrando, que nós temos aí, gente. Outra coisa muito legal que nós temos a oportunidade de vivenciar é gente de várias cidades que presencialmente nós não teríamos condições de fazer. Que E Deus legal. agora, né, tá dando essa oportunidade da igreja ficar cada vez mais unida. Gente lá do Paraná com gente aqui do sul do Rio de Janeiro. Então, isso é muito rico, muito legal. E aí eu vou Verdade. passar a palavra para o senhor, porque senão eu não vou parar de falar. Fique à vontade aí. Então eu vou só me apresentar só e depois você comanda aí o negócio. Então, meu nome é Jonas, eu sou pastor há 11 anos. 11 anos de pastor. E nesse meu pastorado, eu já estou no pastorado assim há bem mais de 10 anos, porque na verdade eu fiz IBEL, né? E enquanto ibelino, eu também fui para o campo trabalhar. Então eu devo ter de pastorado uns 17, 18 anos mais ou menos, mas eu pastoreei em Araxá, depois que eu saí do seminário, ainda época de licenciado, antes de ser ordenado. Então, entre ordenado e licenciado em Araxá, 7 anos, e aqui é o meu quinto ano. Então, daqui a pouco passa. É a velhice mesmo. O Rio de Janeiro era uma referência para mim na época que eu estava ainda na UMP. Eu me lembro que eu fui presidente sinodal da UMP. Pega uma água pro pai, filho. Obrigado. Era para mim estar lá no escritório, mas aqui choveu demais e caiu a energia do escritório e não voltou. Aí eu estou na sala da minha casa. E uma coisa muito legal que para mim marcou época é que eu conheci o Rio de Janeiro numa eleição nacional em que a gente foi determinar os 35 anos do jovem. Aí, tinha caído para 30 anos, e aí a gente fez uma reunião executiva, eu era secretário na época sinodal, isso foi no ano de 2000. Eu tinha acabado de entrar no IBEL, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, foi quando eu conheci, e aí eu voltei para a gente voltar aos 35 anos. Parece que perdura até agora. Estou com 47, não deu para estender tanto, entendeu? Mas graças a Deus, então, essa é a minha segunda igreja que eu pastoreio como pastor efetivo, 7 anos em Araxá, meu quinto ano aqui. Que bênção. Glória a Deus, que E bom. na verdade, quem me indicou para estar falando com vocês é o esposo da Natália, que foi meu amigo de Ibel, o Weber. O reverendo Hebe, ele está aí online. Rapaz, não faz isso não, homem. Sério. Tá aí. Então põe ele no meu lugar, que ele sabe mais do que eu. Ele vai estar com a gente na próxima live também. Nós estamos fazendo um projeto, até o tema sugerido pela Natália, né? Nós estamos ajudando aí na Secretaria de Educação Cristã e o tema foi Cosmovisão. E aí a gente está vindo nessa linha, pegando os subtemas, e hoje o tema é trabalho, né? Com a visão de Deus com relação ao trabalho do ser humano, e aí o Senhor também, né, juntou aí, agregou, colocando a vocação, né, junto com Porque, o trabalho. porque se a gente vai falar de cosmovisão, a gente vai falar da visão de Deus para o mundo. Né? Já fala cosmo, mundo, né? Visão. Uma vez que a gente é cristão e a gente é reformado, a gente tem que falar qual é a visão de Deus para o mundo. E, em outras palavras, na palavra do C.S. Lewis, ele fala que a tarefa nossa de cristão é fazer uma invasão, né? E sabotar o trabalho do diabo no mundo.
Ele fala, cara, a gente veio para cá para sabotar o que ele está fazendo e colocar aqui o reino de Deus. Então, como é que a gente vai colocar o reino de Deus se a gente não mostrar para eles qual é a visão do reino? Aí entra essa palavra cosmovisão. E aí, dentro dessa palavra que ela passou para mim, olha, é a cosmovisão na visão do trabalho. Bom, na visão do trabalho para o reino, não existe o trabalhar por trabalhar, que nem. Por isso que eu coloquei essas perguntas capciosas. Porque essas perguntas são as perguntas que os jovens fazem hoje, né? Do tipo assim, esse trabalho que eu faço é o trabalho que eu sempre sonhei, né? Tipo assim, trabalho tem a ver com o que eu sonho. Ou então, o que eu estou fazendo hoje vale o que eu ganho? Ou tipo assim, eu deveria estar ganhando muito mais, porque eu trabalho pra caramba e ninguém me valoriza. Entendeu? E aí, para terminar, eu fiz uma muito capciosa e muito má, que é do tipo assim, se eu saísse da empresa hoje, alguém sentiria a minha falta? Eu faço isso quando eu vou pregar em aniversário de igreja. A minha pergunta é sempre assim, se essa igreja fechasse hoje, esquece os crentes, alguém mais sentiria falta? Eu não estou nem falando da vizinhança, que ia dar graças a Deus, porque não ia ter mais barulho, né? Eu estou falando dentro da sociedade. Você envolvido na sociedade. Alguém ia sentir falta. Porque, meu irmão, se a sua igreja não faz falta na sua sociedade, significa que você não entendeu nada de igreja. Porque a cosmovisão é exatamente isso. E é aí que vem. Não existe trabalho para o cristão a não ser vocação. Eu vou ler uma frase de Calvino, só para a gente ter uma ideia, e dessa frase a gente começa a trabalhar, beleza? Calvino diz o seguinte: cada homem tem uma designação de Deus que vale a pena em si mesmo, por mais modesta que seja, porque é recebida de Deus e deve ser vivida por Deus. O mesmo Deus que designou todos os seus deveres particulares em diferentes esferas da vida e denominou tais esferas de vocação ou chamado. A vida de cada indivíduo, portanto, por assim dizer, um cargo designado pelo Senhor, para que ele não fique vagando por aí na incerteza todos os dias da sua vida. Ou seja, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu sei o que eu estou fazendo aqui, cara? Tipo assim, eu tenho a exata noção de que eu não caí de paraquedas aqui. Eu não sou um acidente. Porque, às vezes, a gente, naqueles assuntos de família, às vezes a gente se depara com aquele papo assim, você não era tão esperado, você foi um acidente, né? A gente já tinha encerrado a história da família com seu irmão. Aí você apareceu. Aí meio que você fica naquela assim, veio atrapalhar o esquema, né? Mas ninguém veio atrapalhar o esquema. Ou então, olha, a gente tinha planos para ter um filho, né? Tipo assim, daqui 10 anos, né? Para a gente poder estar bem, para a gente ter. E aí você apareceu. Acabou com o nosso. Entendeu? E aí você fala, nossa, atrapalhei todo mundo. Não existe isso. Pode existir para os nossos planos que são falíveis, mas cada homem tem uma designação por Deus, dada por Deus. E se é dada por Deus, ela deve ser vivida não para mim, mas para Deus. E se eu não entender que eu vivo para Deus, eu vou ficar aí, cara, esperando as coisas acontecerem. Então, uma eterna busca. Exatamente. Então, por isso que eu falei, a gente tem que entender o que é vocação. E para a gente entender o que é vocação, a gente tem que entender que ninguém trabalha. E aí é tão legal, sabe por quê? Uma das frases que mais me chama a atenção, assim, que mais toca o meu coração sobre isso, é uma frase que é de Lutero, e essa eu aprendi, eu ainda era pequenininho, cara. E eu me lembro que eu vi, se eu não me engano, naquele livro do Orlando Boyer, Os Heróis da Fé, um negócio assim. Diz que o recém-convertido chegou para Martinho Lutero e ele, tipo assim, com aquele coração ainda de novo convertido,
sabe, tomado pelo Espírito Santo e foi tomar um conselho com o pastor que pregou para ele, que batizou ele e perguntou para ele assim: Lutero, o que eu devo fazer agora para servir o Senhor? E o que ele esperava de Deus, de Lutero? Abandona tudo e vem ser pastor. Né? E aí Lutero falou para ele assim: o que você trabalha agora? Ele disse assim: a minha vida inteira eu fui sapateiro. Ele falou assim: então, cara, vai lá e faz o melhor sapato que você puder, com o melhor material que você puder e vende pelo preço mais justo que você achar. E você vai estar fazendo um excelente trabalho para a glória de Deus. Isso é vocação, cara. Entendeu? Tipo assim, se você é bom no que você faz, por que você vai parar de fazer o que você faz? Então, não importa se você é engenheiro, se você é agricultor, se você é mãe, se você é dentista, se você é jardineiro, se você é pescador, se você trabalha em TI. Não importa o que você faz. Você tem que entender, se eu entendo que isso aqui me completa, se eu sou isso aqui, né? Então, cara, eu tenho que fazer isso aqui para a glória de Deus. Eu aprendi uma frase alguns anos atrás de um pianista chileno, que ele diz assim: quanto mais eu amo o que eu faço, menos eu trabalho. É. E não é verdade? Eu acho interessante que de vez em quando eu estou no meu escritório e aí passa o presbítero, que é o nosso tesoureiro da igreja, né? Aí ele passa e fala assim: ô chefe, você tá aí ainda, velho? Aí eu olho e falo: ô Gilberto, beleza? Pai, tô aqui, cara. Mas uma hora, velho. Aí eu falo: eu tô intertido aqui, aí quando eu olho tá escuro, velho. Tá entendendo? Porque eu trabalho muito no gabinete pastoral, né? E eu me perco na hora. E a mulher já sabe disso, então ela me esquece lá. É bom que eu não dou trabalho para ela aqui, né? Mas não Ah, é, tipo assim, puxar saco de ninguém. É porque eu amo o que eu faço. Entendeu? Então, tipo sim, assim, aí quando eu vou sair de férias, a igreja fala assim: sai mesmo, pastor. Vai mesmo. Então, tipo assim, não tem aquelas piadinhas de férias de novo, pastor. Entendeu? Não tem isso, cara. E eu acho isso bacana. Por quê? Porque as pessoas entendem que eu trabalho. Entendeu? sim. Não tem aquelas piadas assim: pastor, então já que o senhor não está trabalhando porque o senhor está lendo, vamos. Não tem isso. Eles entendem que o Uhum. meu trabalho é esse. Por quê? Porque foi ensinado uma cultura. E a gente tem que ensinar isso para eles. E aí eu brinco com eles aqui, uma coisa que eu aprendi lá no IBEL. Se o Weber estiver escutando a gente, ele vai lembrar disso. A gente tinha um professor, o professor Salvador, ele falava assim para a gente: tem um montão de pastor metido a faz tudo. Ele é metido a pedreiro, ele é metido a engenheiro, ele é metido a fotógrafo, ele é metido a mexer com computador, ele é metido a cozinheiro, ele é metido a tudo. E aí, quando você vai ouvir ele no domingo, cara, vai dar um desespero. O cara começa em Gênesis, vai a Apocalipse, você não entendeu nada do que ele pregou. E aí ele falava assim pra gente, a nossa roça é Bíblia. O que você precisa conhecer é de Bíblia. Porque Deus te chamou para trabalhar com Bíblia. Então você tem que saber é de Bíblia. Então, o que eu tenho ensinado é que, tipo assim, o que você quiser saber, talvez eu não saiba na hora, mas eu sou obrigado a procurar e sanar as suas questões, porque eu estou aqui para isso. Esse é o meu trabalho de ser o seu guia espiritual. Entendeu? Essa é a minha vocação. Então, quando eu quiser um bolo, eu vou perguntar para a irmã da minha igreja que é a melhor boleira. Entendeu? Eu vou dizer: irmã, eu quero um bolo assim, assim e assim. E se ela falar: olha, pastor, eu não sei fazer esse bolo, mas fulano de tal sabe. Então, tipo assim, ela não sabe, mas vai me colocar na cara do gol. E a gente tem que ter essa humildade. Entendeu? Isso é Sim, vocação, de você saber o que você é bom e o que você não alcança. Então, às vezes, a é uma gente. questão.
A gente não percebe de isso. autoconhecimento. Eu acho, eu sou professora, trabalho com jovens na educação. Ai, que legal. E uma coisa que a gente percebe muito é que eles estão muito perdidos na hora de escolher a profissão. Mas eu acredito também que é por uma falta de autoconhecimento, de não saber aquilo que eles sabem fazer de melhor, o que mais gostam de fazer. Porque Deus já predestinou e já colocou, nós já nascemos com as habilidades para exercer a nossa vocação, né? Exatamente. Agora perceba bem, minha esposa também trabalha com educação, ela é professora. Você deve ter ouvido uma piada na área da educação que diz assim: ah, eles não querem aprender, então a gente finge que ensina, eles fingem que aprende, e como a gente tem que passar mesmo, todo mundo fica feliz. Aí eu te Não pergunto, é uma piada, aí eu te é uma pergunto, realidade. então, aí eu te pergunto, como é que um jovem que a gente está construindo o futuro da nossa nação com pessoas que não vá pensar que esses jovens não estão percebendo que o professor tá empurrando com a barriga, que ele está percebendo, tá? Ele está Com percebendo, certeza. entendeu? Então, eles percebem quem é o professor chato. O professor chato é o que está ensinando, é o que quer a atenção deles, é o que não está lá para brincar, é o cara que faz jus ao salário dele. Entendeu? É o cara que põe de castigo, que manda para a diretoria, que tira ponto. É o cara que faz o negócio acontecer. Então, na hora que lá na frente ele sente falta, ele passa por esse professor que chamou a atenção dele e fala assim: muito obrigado por aquilo que você fazia comigo. Entendeu? Isso é reconhecimento. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que tinha alguém interessado. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu faço capelania. Eu faço capelania escolar no colégio da cidade. E, cara, eu sou respeitadíssimo. Agora mesmo, no Dia dos Alunos, essa semana, eu mandei um vídeo de 2 minutos para eles, né? Puxando a orelha deles, dizendo assim, cara, eu queria estar fazendo esse vídeo com vocês presencial, mas vocês não podem, vocês sabem disso, mas, ó, 3 coisas para vocês aprenderem aí, ó. Primeiro, vocês estão vendo que não é do jeito que a gente pensa, né? Vocês acharam que o ano estava do jeito que vocês queriam, ó. Acabou o ano nosso dia 20 de março. Tá todo mundo em casa aí, vocês se lascaram. Se vocês não estavam em dia com seus pais e com seus irmãos, eu espero que vocês não estejam se matando entre a família aí. Segundo, cadê os seus amigos que estavam tudo junto e misturado? Ninguém pode estar junto, vocês se lascaram de novo. Terceiro, vocês achou que ia fugir da escola, a escola pegou vocês dentro de casa. Não tem jeito. A escola vai buscar vocês. Por quê? Porque o que é sério prevalece, bicho. Então, ó, Deus já sabia disso tudo. Então, Deus ninguém surpreende. É por isso que a gente vive na escola querendo o melhor de vocês. Os professores estão correndo atrás. E aí, eu tinha que falar e coisa e tal. Agora, pensa bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é professora. Aqueles professores que empurravam com a barriga e agora vai ter que dar aula com a câmera filmando ele. Vai dar para empurrar com a barriga agora? Hã? Não dá, né? Não tem jeito, tem que Entendeu? fazer, faz e pronto, né? Porque antigamente você jogava a culpa no aluno. Ah, mas ninguém me escuta, eu fico lá gritando. Agora é só você e a câmera. Tá falando o que agora? Você é a câmera e o quadro. É. Faça a sua aula e mande E seu vídeo. assim, sim, uma pessoa que, Lucas, ele comentou que quando acontece esse tipo de situação, de não ter compromisso com o seu trabalho, é um desperdício de vocação, né? Mas eu penso assim também, que essas pessoas que não têm compromisso, talvez não estejam exercendo a sua vocação. Por isso é tão pesado, por isso é tão difícil. Porque é como o senhor falou no começo,
às vezes estão simplesmente por falta de opção, caiu de paraquedas, e isso é ruim. Então, para o jovem que está aí no trabalho e não está feliz com o que está fazendo, já é alguma coisa, um sinal aí, né? Não está dentro da visão de Deus para o trabalho cristão, né? Então vamos pensar uma coisa. A gente deixou pelo menos 3 perguntas no ar. Primeiro, o trabalho que você Isso. faz agora é o trabalho que você sempre sonhou? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: por que você sempre sonhou? Você sonhou porque você tinha essa aptidão ou você sonhou o sonho dos outros? Porque, via de regra, a gente sonhou porque incutiram na nossa cabeça um sonho. Sonhos de pais frustrados que não puderam realizar os seus sonhos. E aí, desde criancinha, falaram para os filhos: você vai ser um engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser um médico, porque o papai vai pagar o que o meu pai não pôde pagar. É Entendeu? verdade. E aí você está sonhando os sonhos que outras pessoas sonharam. E aí, sabe o que acontece? Você está levando um fardo. E sabe o que é Sim, pior? A minha geração viveu muito isso. Eu digo a minha geração, porque eu estou com 47 anos. Eu tenho amigos meus que sonharam o sonho dos seus pais e quando formaram, na formatura, pegaram o canudo e entregaram para os seus pais. E falaram: agora eu vou viver a minha vida, beleza? Você não queria um filho formado? Tá aí. que triste, né? Os pais pensaram que durante o curso os moleques se apaixonariam. Não! Se você não tem vocação, você fez da vida do seu filho um inferno, cara, porque aquilo era a sua vocação. Aquilo era o seu chamado. Imagina o que você fez o seu filho passar. Agora, é lógico Sim. que se você sonhou e você faz o trabalho dos seus sonhos, cara, você não vê a hora de chegar a segunda, cara. Por exemplo, eu não tiro folga de segunda. A maioria da pastorada que eu conheço folga segunda. Cara, como? Como folgar segunda? Se segunda é o dia que todo mundo vai me dar o feedback do sermão, do culto. Ou alguém que não foi no culto vai esperar uma ligação minha. Aí eu tô folgando segunda, eu vou na terça e ligo: ô irmã, você não foi na igreja domingo? Eu tava tão preocupado. Aí vão falar: eu vi a sua preocupação, nem ligou segunda, ligou na terça. Entendeu? Então não dá, filha. Minha folga é na sexta. Entendeu? Já é sexta mesmo, os adolescentes que se viram para lá e vai bagunçar para lá com seus tios, e, né? E eu vou folgar para cá com a família, já emendo no sábado também, coisa boa. Entendeu? Então, É, sabe, a gente tem que fazer isso. Eu acho que tudo sim, é ajustado quando a gente tem essa percepção do que a gente ama fazer. Ó, só para você ter ideia da minha vocação, eu fui criado numa família cristã. E a minha mãe era apaixonada por Jesus. Apaixonada, apaixonada, principalmente por missão. Eu achei que eu ia ser missionário. Né? E ela me levava num navio chamado Logos. Primeiro era Doulos, depois Logos. Era um navio americano que ele tinha uma biblioteca, eles passavam pelos principais portos do mundo, vendendo livro e fazendo missão. E eu ia desde criancinha nesse navio. E eu vi os missionários pregar na nossa própria língua e vídeos. E eu era apaixonado. E um dia eu vi um pastor pregando na nossa igreja. Um pastor, eu era de uma igreja pentecostal. Daquela sapatinho de fogo. Brasil para Cristo. Sapatinho de fogo. Eu sou meio Marcelo Gualberto. Aquele que diz assim: ó, meu coração é pentecostal, mas meu DNA é reformado. Entendeu? É reformado. Porque eu conheci a igreja presbiteriana, eu tinha 27 anos. Ou seja, eu passei 20 anos conhecendo o lado pentecostal. Eu já tenho mais. Olha, cara, ó, tá quase equilibrando já. Então, olha que negócio interessante. Quando eu tinha 7 anos de idade, um cara foi pregar na nossa igreja e era um cara que ele não era pentecostal. Ele era meio batista, alguma coisa assim. E ele pregou uma mensagem que eu consegui entender.
E eu falei, uau, esse cara não gritou, esse cara não sapateou. Porque os demais pastores, ele começava até ali o texto, começava a explicar, mas depois rolava uns aleluia, uns qualquer coisa, e aí acabava o sermão, porque aí todo mundo ia pro sapatinho e aí já era. E aí eu ficava naquele vácuo do Davi, só pegava a pedra e nunca matava o gigante, velho. Porque pegava o fogo antes e aí o gigante ficava vivo. Nossa, aquilo me dava um ódio na alma. E aí esse cara não, esse cara pregou, explicou e não sei o quê. E ele pregou o fim de semana inteiro nesse congresso da igreja. E eu apaixonei pelo jeito dele pregar. Era uma pregação de missão e coisa e tal. E aí no último dia, no domingo, ele fez o apelo. E eu acho que foi o fim de semana mais frustrante desse cara. Porque, tipo assim, quando ele fez o apelo para vocacionados, não foi ninguém. Só foi um moleque de 7 anos de idade, que era eu. E aí, eu acho que ele orou assim, cara, com raiva do Espírito Santo, dizendo assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Tá aí o rapaz, a criança. Mas o Senhor usou até Jeremias, né? Só pode usar o rapaz também, né? Mas, tipo assim, eu acho que ele esperava que os jovens fossem, que alguém... Mas só foi eu, cara. Mas eu sabia o que eu estava fazendo lá na frente. Entendeu? E aquilo para mim foi referência. Mesmo que depois eu saí, baguncei um bocado. Mas aquilo para mim eu nunca esqueci. Mesmo, nunca esqueci daquilo. E isso sempre ardeu meu coração. Então, eu acho assim que Deus ele coloca no seu coração, mesmo quando você é criança, o que ele quer fazer com você, quais são suas aptidões, para onde ele quer levar você. Se você tiver essa Sim. percepção, você sabe para onde ele está te guiando. Isso até eu ia pedir para o senhor entrar um pouco nesse assunto. Jovens hoje que estão trabalhando, mas não estão sentindo que estão exercendo a vocação, né? Uma dica assim para eles se encontrarem, né? Coisas que eles podem observar que Deus deu sinal, já falou claramente, mas eles ainda não conseguiram se encontrar. Então tá, vamos lá. A nossa segunda pergunta foi a seguinte. Você acha que ganha o que você deveria ganhar ou você acha que você deveria estar ganhando mais pelo que você faz? Foi isso. Perguntou sobre isso. Então, veja bem. A maioria dos jovens, eles trabalham com a perspectiva de dinheiro logo. Porque eles querem roupa da moda, eles querem tênis da moda, eles querem celular da moda, eles querem ir para a balada da moda. Então, na verdade, eles perdem a percepção de fazer o que amam fazer pelo contexto imediato. E a gente vai facinho por isso. Então, às vezes, eu estou num emprego horrível, porque aquele emprego horrível me dá um subsídio mais ou menos. Não é o que eu quero. Eu odeio o meu emprego. Mas, tipo assim, eu trabalho no razoável, eu estou no médio. Tipo assim, ninguém reclama com o que eu faço. Cara, quem vive na média é medíocre. Agora, a minha dica é a seguinte. Você toparia ganhar menos do que o que você ganha para trabalhar na área que você amasse? É aí que tá. Então, tipo assim, você já está trabalhando e você acha que você deveria ganhar mais pelo que você faz. Mas você sabe que o que você faz não é o que você gostaria de fazer. Mas você já sabe o que você quer fazer. Então, a minha pergunta não é se você deve ganhar mais. É se você toparia ganhar menos. Mas entrar na área. Porque é o seguinte, é uma coisa óbvia. Se você ganhar menos e entrar na área que você ama, os seus próprios feitos falarão por si. Porque a sua facilidade vai gerar excelência. E logo todos vão valorizar o que você vai estar fazendo. E aí o aumento do ganho é uma consequência óbvia. Mas a pergunta é, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita
pode perguntar para a maioria dos jovens. Tá ganhando quanto? Tô É o ganhando... efeito. Não, tá ganhando quanto? Tô ganhando R$ 1.500. Você acha que você deveria ganhar quantos? Ah, eu deveria ganhar uns 2.500. Mas você gosta do que você faz? Eu não gosto do que eu faço, não. Mas você trabalharia mais 2 horas a mais num trabalho que você não gosta para ganhar os 2.500? Trabalharia. Beleza. O trabalho que você gosta, você já sabe? Sei. Você trabalharia por R$ 1.000 para trabalhar no que você gosta? Não. Entendeu? É, eu acho que falta muito essa questão de entender que o trabalho também é para a glória de Deus, não é Não, para mim, também não, também não. Não tem essa né? palavra também. O trabalho precisa ser para a glória de Deus. Senão, você está tomando o lugar de uma pessoa que poderia estar fazendo o que você faz para a glória de Deus. Esse é o Exato. grande problema. Você está Sim. atrapalhando a sua empresa porque você está prestando um serviço medíocre, reclamando do que você faz, e você está ali só pelo dinheiro. E a pergunta é: você é um cristão de verdade? Porque se você é um cristão de verdade e você está ali só pelo dinheiro, que eu saiba, quem trabalha só pelo dinheiro é quem não conhece Jesus. Entendeu como a cosmovisão é muito mais séria do que o que nós estamos falando? Porque cosmovisão se trata do reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente não pode ter as mesmas perspectivas do que as pessoas que não conhecem Deus. Uma das coisas que eu bato muito na minha igreja aqui é isso. Gente, como é que você me fala que você é nova criatura se os seus sonhos são os mesmos sonhos de quem não conhece Jesus? Vamos lá. Você conheceu Jesus? Conheci Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Sou apaixonado por Jesus. Beleza. Você trabalha igual o seu cara, o cara que não conhece Jesus. Trabalha igual ele. Mesma empresa, mesma empresa. Então vamos lá. Beleza. Você pica cartão no mesmo horário que ele ou 10 minutos antes? Já começa por aí. Porque se você é servo de Deus, pelo menos 10 minutos antes. Você, na hora de sair, sai na hora que pica o cartão, porque você já viu que a maioria das pessoas faz fila para picar cartão? O servo de Deus não está nessa fila. O servo de Deus, quando bate o sinal, aí ele vai começar a guardar a ferramenta. Quem não é de Deus já está tomado banho esperando bater o sinal para picar o cartão. Olha a diferença. Então, Sim. se você faz as mesmas coisas que todo mundo faz, cara, tem alguma coisa errada. Você não nasceu de novo. Se você fala mal do seu encarregado ou ri das mesmas piadas que o pessoal que está falando mal dele, tem alguma coisa errada. Se você reclama das horas extras, dos EPIs, se você reclama da empresa, se você está no mesmo grupo do WhatsApp que existe só para falar mal da empresa, tem alguma coisa errada, cara. Entendeu? E aí, isso é só o princípio. Porque, vamos lá, se você vende as suas férias sem motivo justificável, e aí motivo justificável é, eu estou construindo a minha casa, precisava de uma graninha extra. É justificável. Pô, a gente ficou doente, precisava de uma graninha extra. Motivo justificável. Ah, não, velho. Eu estou precisando trocar o carro. Quero pegar um melhor. Isso glorifica a Deus? Ou só mata o seu ego de orgulho? Porque se só mata o seu ego de orgulho, você está sacrificando a sua família e não está se dando o descanso que deveria. Para a glória de quem? Para a glória de quem, cara? Ele mesmo. Você está entendendo? A gente tem que pensar tudo isso. Porque se a gente não pensar tudo isso, você não está pensando na cosmovisão cristã. O cara que está numa empresa
E pensa igual a pessoa que não tem Jesus no coração, do tipo, acabei de pagar a minha segunda casa, agora eu vou começar a guardar dinheiro que eu quero comprar mais uma casa, que é para cada filho meu ter uma casa. Cara, quem pensa isso é o cara que não tem Jesus no coração. Por quê? Meu tesouro não é na terra, meu tesouro é no céu, cara. Meu tesouro não é na terra. Para que eu quero 2, 3 casas? Se Deus me dá condição sobrando, beleza. Mas a pergunta é, eu tenho contribuído com qualidade? E eu não estou falando que você devolveu o dízimo, que aí você está começando. Isso é o começo. Devolver o dízimo é o mínimo. É o mínimo. Eu não vou nem falar do que eu faço, mas tá. Segundo, você tem saído de férias com qualidade com a sua família? Com qualidade. Porque tem cara que vai numa chácara emprestada do primo para guardar dinheiro para comprar essa outra casa. Ah, não, a gente vai lá todo ano. Meu irmão, toma vergonha na cara. Você trabalha num emprego com qualidade. Se você ganha bem, velho, você já tem a sua casa quitada. Seus filhos tudo crescendo aí, usando roupa que ganha dos outros. Porque você é um muquirana. Porque você não tem coragem de comprar roupa para os seus filhos. Você não tem coragem de pagar anualmente um CVC, cara, para você ir para uma pousada passar 15 dias. Ah, cara, para e pensa. Entendeu? Então a gente tem que pensar na glória de Deus em tudo isso. Sabe por quê? Os nossos filhos não aprendem o que a gente fala. Os nossos filhos aprendem o que vê a gente fazer. E o que os nossos filhos têm Exatamente. visto a gente fazer? A gente tem que se perguntar isso, cara. Se a gente não se perguntar isso, a gente vai perpetuar esse ciclo medíocre de trabalhar apenas para pagar conta, juntar dinheiro e tentar ter o mínimo necessário, né? Vamos ter o mínimo necessário. Sabe como é que é, né? A vida é difícil. E aí a gente vai É. ficar nessa aí. A gente Desculpa, precisa entender. Hum, desculpa se eu pode peguei falar. pesado. É que eu sou meio assim mesmo. Não, tudo bem. Mas eu penso assim que a gente precisa entender que o trabalho que a gente exerce não é para a gente sentir prazer ou ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é causa, é consequência. E o que está acontecendo é que hoje o sistema, o mundo, ele joga isso na cabeça do jovem. Ó, você vai estudar tantos anos para ter um emprego, por exemplo, professor ou qualquer outra profissão que o mercado fala que não ganha bem. Então, eu acho que isso está trazendo muita confusão na cabeça do jovem e aqueles que não têm uma visão bíblica do trabalho, de que não é sobre nós, é sobre Deus. Até o nosso trabalho, né? Não é para dar prazer no sentido de satisfazer o nosso ego. A satisfação ela vem como consequência de você fazer a vontade de Deus. E como tudo que o homem hoje está querendo é se colocar no centro das atenções, isso englobou o trabalho também. E a gente vê aí que a educação nossa não está contribuindo muito para que as pessoas exerçam aquilo que elas foram criadas para ser e fazer, né? Com certeza. Uma última pergunta que a gente fez, eu queria fazer questão da gente pensar nela, para a gente. Estou vendo aqui que falta 14 minutos para a gente encerrar. Eu perguntei assim se a gente saísse da empresa, se a gente faria falta. E aí entra uma coisa de extrema importância, que é o nosso comportamento dentro de uma empresa, né? E aqui eu não estou falando da gente puxar saco de ninguém, não estou falando da gente puxar o tapete de ninguém. Eu estou falando da gente ser o filho da paz, que Jesus ensina, né? Nas bem-aventuranças, lá de Mateus 5. Da gente ser agregador.
Da gente ser uma referência quando as pessoas estão com problemas em casa. Da gente ser a pessoa em que, quando alguém precisa de uma opinião, está em dúvida num projeto, eles perguntar para a gente uma opinião. Não que a gente seja melhor que ninguém, mas pelo menos pela uma neutralidade. Da gente saber que não vai puxar nem para um lado nem para o outro. Entendeu? Porque, gente, é incrível como eu vejo os maus testemunhos de crentes em empresas. Mas muito, 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 muito. Verdade. Principalmente na política, cara. Principalmente na política. E olha, eu sou tão fã de pessoas do passado, sabe? Que eram políticas e que eram homens honrados, como Abraham Lincoln, como Francis Schaeffer, como tantas outras pessoas assim sabe, que tiveram uma vida, que deram exemplo, sabe? Que foram baliza, sabe, para as pessoas olharem e ter isso como um norte para as nossas vidas, né? E aí eu olho, sabe, pastores se envolvendo na política só para tirar proveito próprio e coisa e tal. Isso é horrível. Mas vamos pensar assim, o que a gente poderia pensar e fazer e ser diferente, né, nas nossas empresas. Porque também as pessoas, às vezes, confundem as coisas. Não estou mandando você fazer culto dentro da sua empresa, não, tá? Porque tem pessoas também que acham que tem que fazer culto dentro da empresa. Se tiver o privilégio da sua empresa fazer uma oração de manhã, beleza. Aí é bacana você fazer. Eu conheço muitas empresas em que eu sou chamado para fazer a oração da semana. Vou lá, oro, show de bola. Né? Tem outras empresas que eu faço uma devocional por semana, vou lá e também, show de bola, maravilha. Mas tem muitas empresas que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa eu respeito perfeitamente. Sabe? Eu acho que tem ambientes para tudo. Não acho legal você ficar assediando um colega de trabalho com Jesus. Eu acho que tem espaço para tudo. E eu acho que a sua vida fala por si. Se a sua Sim. vida for um bom exemplo, a pessoa vai te procurar. Eu falo isso muito para o pessoal da igreja. Eu falo, gente, as pessoas vão te procurar se a sua vida for um testemunho. As pessoas vão vir até você. E se as pessoas vão vir até você, elas já virão porque o Espírito Santo as trouxe. E aí, meu irmão, você está de cara pro gol. Você pode escolher a perna que você quer chutar. Entendeu? Então, é bem isso. Então, sabe? É ter ética no trabalho. Sabe? É respeitar horário no trabalho. É lembrar que o seu espaço termina quando o do outro começa. É não ter brincadeiras bobas. É não ter piadas de duplo sentido. Ah, pastor, eu vou ser o chato? Pelo contrário. Seja um cara alegre, um cara brincalhão, um cara que cumprimenta todo mundo, um cara boa praça. Sabe, eu não sei se é sério. Todo mundo conhece eu aqui pelo sorriso. Entendeu? Não sei mesmo. Mas você tem que ser É. você tem que ser do mesmo jeito, desde a faxineira até a gerente. Você não pode E até em tratar. casa. Você não pode tratar a gerente com cortesia e passar pela faxineira, a moça do cafezinho, como se elas não existissem. Aí você está sendo um hipócrita, né? Entendeu? É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar e levar a sério. E quando você vive dessa maneira, por exemplo, eu ouvi um testemunho que eu achei fantástico. Fantástico, fantástico. Diz que um crente, homem de Deus, ele trabalhava num frigorífico. E um dia ele ficou muito tarde no frigorífico trabalhando, descarregando um caminhão e coisa e tal, e ele foi levar uma última peça de carne lá no fundo do congelador lá, e o colega dele não viu que ele estava lá dentro, passou e fechou a porta. Cara, por mais que ele esmurrasse a porta pro lado de dentro, ninguém ouvia. Só tinha ficado ele e esse último amigo, e o cara tomou banho e coisa e tal, e foi embora.
20 minutos depois, o porteiro foi lá e abriu a porta. Sentiu falta. E aí o porteiro abriu a porta, ele saiu todo congelado, já assim, ai meu Deus do céu. E aí ele falou, cara, como é que você sabia que eu estava aqui? Ele falou, cara, só tem uma pessoa dessa empresa que me cumprimenta, na entrada e na saída. Eu vi que você não tinha passado e me cumprimentado. Eu sabia que você estava aqui em algum lugar. Eu olhei em todo lugar, você não estava, só faltava olhar aqui dentro. Entendeu? Vendo. É, Uma simples coisa faz a diferença. Mas a gente tem que perceber isso. Isso pode mudar a nossa vida, isso pode salvar a nossa vida. Isso pode tocar o com coração de certeza. uma pessoa e mudar a vida dela. É verdade. Isso é cosmovisão É, cristã. Isso é muito mais sim, do que trabalho, isso é vocação. Isso é você saber que você está ali para a glória de Deus e não para ganhar dinheiro. é E isso eu aí. tenho, Eu também penso assim. e eu tenho inúmeros exemplos dentro dessa área que eu uso como ilustração nos meus sermões, e pessoas assim, que estavam trabalhando e que foram abençoados por Deus, simplesmente porque foram crentes na hora certa. Exato. E às vezes tem jovem aí que está procurando. Eu estou falando jovem porque, né, o nosso público aqui, mas certamente também tem gente aí com anos e anos de casa que às vezes ainda não está exercendo a vocação por uma questão financeira, né? Então, tem gente que realmente não pode pedir conta e largar tudo para o alto, mas se você sabe que você não está sendo feliz, tem alguma coisa fora do lugar, porque o trabalho não é escravidão, e é bênção na vida de Deus, mas não é, é para glorificar a Deus. E a pessoa que faz sem amor não está glorificando a Deus, então tem alguma coisa errada, né? Então vamos lá, tem uma coisa chamada vocação tardia. E a vocação tardia não é apenas ministerial, em que você entra no ministério depois que você se aposentou e coisa e tal. Não. Às vezes você não percebe o que você gosta de fazer até se deparar fazendo numa eventualidade, depois que você passou dos 40 anos. Nossa, cara, agora eu me achei. Só que você estava emprestado para um outro setor e você voltou para o seu. E você percebeu, nossa, era aquilo que eu gostava de fazer. Então tá. O que você pode fazer? Faça o seu bem feito. Mas deu hora de folga, ou tá num feriado, a firma tá rolando, arruma um jeito de quando você puder, vai para aquela sessão e ajuda eles. O próprio chefe de setor, ele vai perceber que você trabalha bem naquela área. Uma hora que puder, você vai para lá. Ou então, se você não trabalha no seu trabalho numa área que você gosta, eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Por exemplo, o cara trabalha como porteiro o dia inteiro, é o ganha-pão dele. Mas a marcenaria é que ele ama. E aí, na marcenaria, ele constrói uma marcenariazinha em casa, e aí ele começa a fazer banquinhos, cadeirinhas, alguma coisa e outra. E aí ele ajuda a comunidade que ele mora, fazendo os móveis baratinho, para poder ajudar um, ajudar outro. E ele tira um ganha-pão ali e ajuda todo mundo, e ele é uma bênção, e ele fica reconhecido, e ele enche a alma dele de alegria, glorifica a Deus, abençoa todo mundo, e faz isso. Então, se a gente quiser, É. a gente é bênção. Conheço gente que Para fechar, conheço gente que é Uber por vocação. Trabalha onde tem que trabalhar para ganhar entrega lá, né? dinheiro. Trabalha onde tem que ganhar dinheiro, mas depois faz 2 horinhas por dia de Uber só por vocação, porque ama dirigir. Pronto. É isso aí. E o que o senhor tem aí para falar para o pessoal que ainda não descobriu qual é a sua vocação? Assim, o que a gente pode, com a nossa experiência, o senhor com a experiência do senhor, dizer para jovens que ainda estão decidindo sua profissão, outros que já estão trabalhando, mas que ainda não se realizaram, não sentiram que é aquilo que eles nasceram para fazer. Como descobrir qual a visão de Deus para a vida de cada um dentro do trabalho?
Não é meu esse conselho. Esse conselho é do Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito. Eu uso isso para o meu discipulado, eu faço discipulado nesse livro. Ele fala para você fazer voluntariado na sua igreja ou aonde tiver. E aí você passar em todos os setores do voluntariado. Porque é só através de experimentos que você vai descobrir aonde você é bom. Ou seja, experimenta tudo que você puder. Experimentando diversas áreas, você vai ver no que você tem facilidade e prazer em fazer. E aí você vai ver no que você é bom. Amém, é isso aí. E fica a dica para o pessoal: autoconhecimento é tudo, porque a gente precisa saber o que Deus fez em nós, porque Deus já nos fez com tudo que nós precisamos para exercer a nossa vocação, né? Então a gente precisa se conhecer também e não rejeitar aquilo que Deus colocou de melhor para a gente exercer a nossa vocação, né? Amém. Tá certo. O pessoal comentou aqui, pastor, que o senhor é Jorge Aragão da IPB e pediram até para Fala falar que o para senhor tem eles. vocação com samba. Fala para eles que eu tô saindo aqui agora e tô indo pro Pragodes. A gente tem um grupo de samba que vai fazer agora nossa live de pagode agora. É IPB Que bênção. Jesuítas no Facebook. IPB Jesuítas, a gente vai fazer agora, começa às 7h30. É 1 hora de pagode, o melhor da música evangélica no ritmo brasileiro. Vocês vão amar, muito bom. Que bacana. Deus abençoe. O pessoal que está aqui está todo convidado ao MP. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Tamo Que Deus junto. abençoe muito aí seu ministério. Quem sabe um dia Deus nos permita Tamo junto. aí uma oportunidade de presencialmente a gente ouvir esse pagode aqui. Quem sabe o senhor não vem cantar aqui no sul do Só estado do convidar. Rio. Só convidar que a gente vai. Tá certo. Ó, a federação que tá ouvindo aí já fica a dica, viu? Tchau, Tá gente. Deus ótimo. abençoe. Muito obrigada, Tudo pastor. de Obrigada bom. a todos que nos ouviram. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém.